Olá, meus amigos, novamente muito bem recebidos no Reavaliando. Vamos falar de um filme que completou seus 60 anos. É um terror que eu queria muito tempo abordar aqui no Reavaliando, Wesley se apresentando. Vamos falar dele e, por favor, fique em casa. Vamos falar dele. Eu vou colocar com o título que ele foi recebido originalmente no Brasil. O Solar Maldito, A Queda da Casa de Usher. Aqui está a tradução literal do conto do Edgar Allan Poe. A Myrna Farney, Mark Damon e o famoso Vincent Price. É mais um vídeo feito aqui para o Vincent Price, só que a parceria dele com Roger Corman. O Roger Corman já passou dos 90, ele é um cara consagrado, hoje em dia ele é muito mais glorificado do que no período que ele filmava. Do Roger Corman, como eu falei no vídeo do Vincent Price, era muito difícil colecionar, ver algum filme do Corman, do Vincent Price, do William Castle. Esse pessoal aí eu fui vendo muito no DVD, até na TV a cabo era difícil, não era fácil você ver algo deles. Vincent Price eu comecei a ter muito acesso à fase de Allan Poe no Telecine. Já era o Classic, já era o Telecine Classic. O que eu tenho do Roger Corman em VHS? Eu tenho o Castelo Assombrado, que eu mostrei no vídeo do Vincent Price. Eu tenho Arroio nas Pistas, é um filme de corrida que ele fez em 68, com direção do Daniel Heller. Daniel Heller é o cara que fazia a cenografia, cenários, pintura dos filmes do Corman. Ele é um dos alunos do Corman, só que o Corman não faz a direção, é sem créditos a direção dele nesse filme. E Frankenstein, o Monstro das Trevas, ou Unbold, como ele é conhecido. Contracapa, eu espero que Obra-Primas ou Versátil ainda lance esse filme, a versão da Warner. Nos Estados Unidos parece que saiu pela Fox, aqui no Brasil saiu pela Warner. Todos os três foram exibidos no Brasil em cinema. Até hoje, infelizmente, não houve mostra do Roger Corman no Brasil. Houve há muitos anos, no Banco Nacional, em 94, já tem aí 25 anos, né? 25, 26 anos. 26 anos, pelo Banco Nacional, que nem existe. Na época exibiram filmes em São Paulo, exibiram filmes do Corman em inglês, nem em português havia a tradução de alguns filmes. Ele, se eu não me engano, o Corman tinha uma casa em São Paulo e Rio, não sei se ele ainda tem mais hoje em dia. Ele trouxe até as filhas no período. Eu tenho umas revistas 7 que falam sobre isso, mas enfim. E aqui é o VHS em inglês da Casa de Usher. The Fall of the House of Usher, né? Usher seria porteiros, tradução no Brasil. Contracapa eu tirei em inglês, tirei na internet, né? Não tem. Um filme pela Orion, tal, não sei o que. Essa é uma edição da Versátil feita em parceria com a Folha de São Paulo. Tem uma casa de Usher de década de 20, é um filme francês interessante, bacana também. Mas não é tão bom quanto a edição do Roger Corman. E também o livro Histórias Extraordinárias de Poe, uma edição que eu tenho. Não vejo graça em comprar aquelas edições capa dura. Não estou falando que é errado, mas o pessoal hoje em dia está comprando mais pela capa. O primeiro conto é A Casa de Usher, é o primeiro conto desse livro. Está bem adaptado, claro que tem diferenças, mas é comum. E vamos aqui à história propriamente dita. Aqui o Roger Corman, se você não o conhece, vou baixar aqui um pouco, só um instante. Roger Corman, espero que vocês possam vê-lo. Enfim, vamos dar uma introdução rápida aqui. O Roger Corman, como eu falei lá na 7 Terror e Ficção, é um cara que fazia filmes de ficção científica, terror e tal, só que nos anos 60, 50 e 60, ele trabalhava para a Elliott Pictures, a acho que é Film Group, enfim, e a American International. A American International é uma produtora independente dos Estados Unidos. American Pictures International, vou colocar o símbolo para vocês depois. American Pictures International. A American Pictures International, ela fazia filmes de drive-in. Lá nos Estados Unidos era muito comum um drive-in. O adolescente pegava o carro no final de semana
ia com a namorada, com o irmão, com o primo, não sei o que. Geralmente eram casais de namorados. E o cinema de 50, dos grandes estúdios, eram filmes como Os 10 Mandamentos, A Volta ao Mundo em 80 Dias, Marte, do Ernest Borgnine. Enfim, esses filmes mais dito adultos. Só que em 50 havia a concorrência com a televisão. E os estúdios não conseguiam entrar em sintonia com os adolescentes. Aliás, você pode ver como os adolescentes são retratados no De Volta para o Futuro do Robert Zemeckis. Você pode ver bem isso. Que foi quando o adolescente médio americano conseguiu ter o poder de compra, de consumo, como a indústria ouviu como consumidor, enfim. E a American International, ela fazia filmes toscos. Sim, ela tinha filmes toscos, mas ela visava o sexo, a violência, a afronta às autoridades. Ela sabia que tudo isso dava dinheiro. Eram filmes preto e branco. No Brasil, nós nunca tivemos cine drive-in. No máximo que tem aqui em Brasília. Em Brasil, o pessoal que vai muito metido e muito metidos. E geralmente são filmes mais comerciais, não tem coisa assim. E é longe, é caro, enfim. E os filmes da American International eram filmes de lobisomem, vampiros, delinquentes. Por exemplo, eles têm um filme chamado Eu Era um Lobisomem Adolescente. O cara, por hipnotismo, ele vira um lobisomem. É para você ter a ideia do tipo de filme que a American International fazia. A invasão dos Sorcerermen, que aqui seria a invasão dos homens pires. Os alienígenas vão invadir uma cidadezinha dos Estados Unidos, como sempre e tal. Eles são mortos com aquela parte do carro, esqueci o nome, o farol do carro. O farol do carro mata esses adolescentes. Enfim. E também tem Eu Era um Frankenstein adolescente. O cara sofre um acidente de carro, tipo o metalo do Super-Homem. Ele cai e vira um Frankenstein. Eram filmes que a crítica metia o pau desse além. Só que aí surge o Roger Corman. Tinha Betty I. Gordon. Tinha toda essa galera que trabalhava na American International. Só que o Corman, ele chega a um ponto que ele também fazia esses filmes para adolescentes. Só que ele faz a proposta para a American International. Vamos adaptar um filme baseado na obra do Edgar Allan Poe. Esse filme vai ser colorido, nós vamos ser um pouco mais psicológicos. É onde o terror americano começa a ser mais psicológico, ele não fica mais tão voltado ao adolescente. Mas esse filme, ele era exibido em sessões duplas. Por exemplo, a volta dos vampiros invasores de Marte. Ele tinha que passar junto com o Solar Maldito, que era uma sessão dupla. Cada filme tinha aí seus 70 minutos, que era para dar 1h40. Vendia pipoca, amendoim, sei lá o que, sorvete, e você via esses dois filmes. Lógico que um filme era uma bomba e o outro filme era uma obra-prima, mas na época ninguém percebia isso. E a American International fazia isso. Já o que a International faz? Primeiro, é um filme que gastou um orçamento maior. Se você vê filmes como Eu Era o Lobisomem Adolescente, ali não gasta dinheiro, a maquiagem do monstro é ridícula. Mas esse eles já investiram dinheiro. O Corman já contratou atores bem melhores do que esses filmes de adolescente. E o ator principal é o Vincent Price. A queda da casa de Usher é o seguinte. O Philip Winthrop, ele conhece uma moça chamada Madeleine Usher. Essa Madeleine, ela quer casar com ele, amor eterno, toda aquela coisa. E é lá no século, XIX, final do século XIX, 1800, tal, não sei o quê. E você ainda, quando ele vai chegando na casa dos Ushers, é uma casa onde a vegetação ela está morta, há um clima mórbido, um clima fétido, você sente a morte no ar, enfim. Você vê que é um negócio macabro. E o cara, poxa, mas que lugar é esse que eu vou entrar? Só que o dono da mansão é o personagem do Vincent Price, o Roderick Usher. O Roderick Usher, ele fala que a moça não pode casar, que não sei o que, que é a irmã dele no caso. E o Philip Winthrop, ele fica, por que eu não posso casar com a moça, não sei o que, amor eterno, aquela conversa toda. E ele fala, nós temos uma maldição, os Ushers, eles estão fadados à maldade. Nós já tivemos na nossa família assassinos, prostitutas, falsários, escravocratas, genocidas, só gente ruim. E alguns foram para o hospício.
os Ushers, eles têm uma índole mal. Só que o cara não acredita nisso, né? O cara, ele vê, pô, esse cara está delirando, não sei o quê. E a moça, a Madeline, ela já tem fascínio pela morte. Ela, pô, o que acontece com isso? E era um filme que, mesmo o Corman fazendo esse filme, ele tinha tempo para fazer A Pequena Loja dos Horrores, que é um filme do mesmo ano, de 1960, que ele fez em 2 dias. Roger Corman filmou esse filme em 2 dias. Eu tenho ele nessa versão também. Aqui é um outro assunto, para outro Reavaliando. Eu tenho ele naquela edição da Americana, aqueles DVDs econômicos. Enfim. Só que a Loja dos Horrores, ele já faz com um orçamento muito baixo. Você percebe isso. Também o cara filmou em 2 dias. Já esse não. Esse tem e só tem 4 atores. Só tem o Philip, a suposta noiva dele, o Roderick Hirsch, que é o personagem principal do Vincent Price, e o mordomo. E o Corman, ele vai mostrando aquele negócio. Não tem um fantasma. É um filme de casa assombrada, mas não tem um fantasma. Você vê que tem uma maldição, eles estão descendo nas catacumbas. Há um lago, onde esse lago, uma Usher, acho que uma mulher foi, ela se afogou, e é um lago muito fundo, ninguém sabe a profundidade desse lago. E o Price vai contando, o personagem do Price vai contando toda a história, como é que isso surgiu, por que tem essa maldade. Ninguém sabe ao certo de onde surgiu essa maldade. O castelo ele foi feito com pedras da Inglaterra, trouxeram da Europa. É uma coisa extremamente macabra. E cada vez que tem há uma rachadura na parede, cada vez que essa rachadura vai se abrindo, você percebe que a casa vai quebrar. Qualquer terremoto ou uma tempestade vai derrubar essa casa. E o personagem do Vincent Price, como o da irmã, eles são muito sensíveis a sons, barulhos, paladar, cheiro. É uma coisa. E tem gente assim, isso tem na vida real. Eu não sei qual é o nome da doença que dá agora, mas tem isso na vida real. E você vê como isso é macabro. Talvez esse tipo de filme tenha influenciado o Wes Craven nos seus A Horas do Pesadelo, na franquia Elm Street. Você vê aquele clima de morte, de pesadelo, de loucura. E os vilões tanto dos livros como dos filmes do Edgar Allan Poe, ou nos que foram adaptados pelo Roger Corman, você jamais vai ver os fantasmas. Não é que jamais, aí também eu estou exagerando. Mas você vai ver muita maldade do humano, como a pessoa está propensa à loucura, como ela vai cedendo um delírio. E era numa época que saíam filmes também como No Delírio da Loucura, do Nicholas Ray, que era um filme que também mostrava como a família americana poderia entrar em colapso, que tinha aquele negócio do American Way of Life, mas ela também poderia ceder às tentações às famílias americanas. Isso aqui é bem retratado pelo Price. E era um filme que, quando ele saía, ele dividia muita crítica. E o filme de terror tem isso. Ele divide, até hoje ele é assim, ele divide muita crítica. Ele só vai sendo redescoberto com o passar dos anos. É um filme que eu não sei dizer para vocês como ele é dublado, porque eles passavam nas madrugadas, mas eu só tinha uma TV em casa, não dá para ver, não dá para eu ter uma noção como é que era esse filme. E eu peguei tantos filmes do Vincent Price em inglês, que isso foi entrando muito na minha mente. É muito difícil. Quando eu vejo um filme do Price dublado, os poucos que eu tenho, ou alguém me passa algum filme, eu estranho bastante, porque eu realmente não me habituei, mas é importante a dublagem. Também considero de estranho. Aliás, nós estamos devendo alguns vídeos sobre a dublagem brasileira. Mas, enfim, isso é bacana aqui no Price e no Corman. Aliás, eles fizeram, acho que foram 7 adaptações, que tem uma que não é com ele, é com o Ray Milland, que é o Enterro Prematuro. Esse foi filmado com o Ray Milland, o Roger Corman. Mas as outras adaptações foram feitas com o Vincent Price, com direção do Roger Corman. E é um filme que ele é protegido pela Biblioteca Nacional dos Estados Unidos. Ele é um filme de domínio público, assim, é patrimônio da humanidade. Sim, se eu não me engano, ele também é patrimônio público. Já caiu em domínio público. Eu acredito que, como eu vou dizer, ele, junto com filmes como Halloween, Superman do Richard Donner, Os Goonies do Donner também, são já patrimônio da humanidade. Vampiros de Alma, também do Don Siegel, também é um filme preservado pela Biblioteca Nacional dos Estados Unidos. Ele é um filme que tem que passar para as próximas gerações. E isso aqui ainda é o começo da maldade dos filmes do Corman, que ele é um cara que ele é muito desconsiderado, porque ele fez filme de terror, muitos filmes ele fez
nas pressas, como A Loja dos Horrores. A Loja dos Horrores é um filmão, eu gosto bastante, mas enfim. Ele mostra, aqui é o começo da maldade, porque depois que ele vai fazendo os filmes com Vincent Price, esses filmes vão ficando mais loucos ainda, mais diabólicos. Você vê isso, o Price ele vai se sentindo à vontade. Isso é muito legal aqui no Roger Corman. E é um filme que ele varia muito, ele tem de 75 a 80 minutos de duração. Até hoje não dá para saber ao certo qual é a duração. E no mesmo ano que esse filme era lançado, a American International, aliás, os donos da American International eram o James H. Nixon e o Samuel Z. Arkoff. Eles também lançavam filmes estrangeiros nos Estados Unidos, como filmes do Mário Bava, Maldição do Demônio, A Doce Vida, do Fellini. Só que mesmo assim eles nunca foram levados a sério. Eles seriam como uma Canon ao estúdio do Canhão dos anos 50 e 60. Pronto. A Canon surge em 67. Seria uma precursora da Canon. Uma precursora da Canon. Pronto, para ficar fácil para vocês. Mas é excelente o clima que contém nesse filme. E eu vou mostrar para vocês algumas... Até a sequência também, eu não deveria falar aquela sequência. O filme também fala de calaptesia, que é aquela coisa que a pessoa ela não está morta, ela apenas dorme, que é o sono, é um sono que aparenta a pessoa estar morta, não é aquela cena, alguém vai ser enterrado vivo. Tinha muito isso nos livros do Edgar Allan Poe, no filme do Corman também, aquela cena que suposta pessoa vai sair de um caixão, é fabuloso, fabuloso. E também tem uma trilha do Les Baxter, era um cara que fez muitos filmes da American International, muitos filmes com Corman. Ele seria uma espécie de Jerry Goldsmith da American International. Se vocês não viram, eu recomendo bastante. Essa edição, tem outras edições. Eu vou comprar outras edições da Casa de Usher, mas com mais calma, para nós compararmos as edições que foram lançadas. É um texto de jornalistas da Folha. Geralmente, o Vincent Price, são pessoas mais cultas que fazem esses textos e elas têm linguagem de academia, não são todos que vão curtir. É interessante você ler, mas não são todos que vão curtir. A irmã do Price, junto com o personagem do Price, ele pintou o cabelo de loiro aqui. O Price tinha um cabelo mais para castanho. Aliás, o Vincent Price, ele tinha quase 2 metros de altura, isso favorecia muito os vilões que ele fazia. Era um cara altíssimo. Esse quadro, que ele vai mostrando os quadros da família, só tem maluco na família. É o Daniel Haller, um cara que fez muitos filmes com Corman. Ele falando, explicando toda a maldição que tem na família. O filme, né, em milímetros. O Edgar Allan Poe, que geralmente é a foto que nós conhecemos, o desenho que nós conhecemos dele. Enfim, um texto, tal, não sei o quê. Mais textos falando da obra do Poe. São muitos textos. Você que gosta de ler é o canal. Enfim. Aqui é o Vincent Price com o noivo da irmã. Enfim. E fica aquele negócio, será que alguém é capaz de enterrar uma pessoa viva? É uma coisa muito interessante de se abordar nesse filme. Vincent Price. E ele veste muito vermelho ou preto, ela muito rosa. É legal esse contraste. Acho que ela veste preto também, se não me engano. A cronologia de quando nasceu, onde morreu o Edgar Allan Poe, tal, não sei o quê. O Vincent Price, quem mais nós temos? Mais textos, é muito texto. Texto não vai faltar. Quadros bem abstratos, você que gosta de arte abstrata ou expressionista vai agradar. A mão dessa moça totalmente ensanguentada. O pôster original, vou ver se eu coloco o pôster original para vocês aqui, a casa de Roger Corman, num momento de distração com o Vincent Price. Se você nunca ouviu o novo, aí é mais texto, tal, não sei o que. A noiva, mais o noivo, eles descobrindo os segredos terríveis que há nessa mansão. Acho que aqui já seria uma foto do Edgar Allan Poe. Nunca tinha visto essa foto dele. Geralmente eu vejo mais aquele desenho. Enfim, toda essa riqueza. Eu queria muito falar desse filme da American Internet. O Lobisomem Adolescente, o Frank Sinatra Adolescente, mas não existe em mídia. Mas eu tenho muito desejo de falar para vocês. É um filme tosco, mas eu tenho vontade. Eu gosto desse tipo de filme. Fica aqui para vocês A Queda da Casa de Usher. O DVD, o VHS. Obrigado por mais esse acesso a vocês. Compartilhem.
todos comentem, por favor, nós temos que ter essa interação. Divulguem e até o próximo Reavaliando e fiquem em casa.